Então, muito boa noite. A partir desse momento, a gente já está sendo gravado. Feliz por vocês estarem aqui, agradecer por ter dado a oportunidade da gente testar esse novo dia, né? A gente tem o costume de fazer às terças-feiras, então é importante a gente entender o que funciona melhor. Houve uma votação no grupo e a grande maioria das pessoas optaram por fazermos hoje, na quarta-feira, e vamos ver como é que isso desenrola. Mas o objetivo de hoje é a gente falar sobre o processo de follow-up. O que é o follow-up? O follow-up é o acompanhamento que eu faço com o meu cliente em cada etapa do processo comercial. Então, existe follow-up dentro da minha prospecção, existe follow-up dentro da minha qualificação, existe follow-up depois da minha apresentação comercial, existe follow-up de negociação, existe o follow-up depois que ele vira meu cliente, para quem trabalha com recompra, para quem trabalha com recorrência, ou para quem quer pedir indicação. Enfim, o follow-up ele existe em cada uma das etapas do nosso processo comercial. E ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo porque ele não é um processo de cobrança, ele é um processo de relacionamento com o nosso cliente. E eu sempre digo que se nós não estivermos próximos dos nossos clientes, algum concorrente estará. Porque se ele é um cliente importante para mim, é bem provável que ele seja importante para o meu concorrente também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, abordar essa que é uma das etapas mais críticas no processo de venda. Muitos vendedores perdem oportunidades valiosas por não saberem como conduzir de forma estratégica, e a gente vai aprender a manter o controle da venda sem parecer insistente ou até mesmo desesperado. Então, quem não faz follow-up não vende, e quem faz mal feito perde autoridade. O que acontece? Eu sei que às vezes no momento de desespero a gente liga para um cliente e fala, cara, me ajuda a bater a meta aí que eu estou precisando vender tanto e tudo mais. Se é um cliente que é muito parceiro e já está com a gente há muito tempo, tudo certo. Mas eu já vi muitos vendedores fazendo isso para clientes que estão fazendo a primeira ou a segunda compra. Isso mostra um senso de desespero. E toda vez que eu estou desesperado para vender alguma coisa, eu perco a minha autoridade. Porque a nossa relação com o cliente tem que ser uma relação de equilíbrio, mas uma relação, o nome já diz, profissional. E para ser uma relação profissional, o meu cliente precisa me enxergar como um profissional. Ele tem que ser, eu tenho que ser alguém que ele vai recorrer para pedir alguma coisa. A autoridade é construída como um médico constrói. Quando você vai a uma consulta, o médico diz o que você tem, você confia no diagnóstico porque você pensa, cara, o cara estudou para isso. Ele é especialista nisso. Ele faz isso todos os dias. E essa deve ser a mesma autoridade que o vendedor precisa passar para o seu cliente. Pô, não vou discutir com o cara. Ele sabe disso. Ele trabalha com isso todos os dias. Ele conhece. Agora, quando você mostra desespero, o que é o desespero? É vender a qualquer custo. É prometer tudo para o nosso cliente. E a gente nunca promete uma coisa que talvez a gente não vá cumprir. Isso mostra desespero. Existe uma pesquisa, existem centenas de pesquisas, e aí é só para abrir um paralelo, que mostra o seguinte, que a comissão, ela pode atrapalhar o vendedor. Então, existem diversas correntes de estudiosos na área comercial que dizem que a comissão ela pode atrapalhar. Ele, como assim? Comissão é que faz eu ganhar melhor. O que eles dizem? Imagina que você está, hoje dia 30, último dia do mês, e talvez algumas pessoas ainda não bateram meta. E você está desesperado porque a próxima venda, se você fizer hoje, é a venda da tua meta. E é com essa meta que tu vai pagar o teu aluguel, tu vai pagar a escola do teu filho, tu vai pagar o plano de saúde da tua família, e aparece de repente agora, no fechar do dia, uma oportunidade de um cliente que ele quer comprar o teu produto. Ele está pronto para comprar o teu serviço. Só que tu tá vendo que não vai surtir efeito para ele. Tu tá vendo que o teu produto e serviço não ajuda ele no problema que ele tem. Último dia do mês. Se você não faz essa venda, você não vai pagar teu aluguel, não vai fazer teu supermercado, não vai pagar o plano de saúde. Ninguém em sã consciência vai dispensar essa venda. Você vai fazer a venda. E o que acontece é que a gente tem uma venda porca. A gente chama dessa maneira, uma venda porca. É uma venda que não vai atender a necessidade do nosso cliente, porque a gente vendeu por desespero. Então, essas correntes de estudiosos da área de vendas que defendem que não haja mais comissão,
ele defende que seja um valor de salário maior. Algumas empresas fizeram isso, eu já fiz isso em uma das minhas empresas, para testar, ver como é que funcionava. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a remuneração fixa e variável dos últimos 12 meses dos vendedores e tirei uma média. E ofereci essa média como um valor fixo. Agora, é claro que depende muito também do nível de consciência de cada vendedor, do momento de vida dele, depende muito da autogestão que ele tem, mas o que a gente percebeu foi isso, que realmente as vendas melhoraram. Não estou dizendo que elas aumentaram, mas elas melhoraram. Eu conheço muito vendedor que é o campeão de vendas, mas que tem as piores vendas. Porque ele tem um ticket médio baixo, é o cara que dá mais desconto, é um cara que abre para negociação do cliente. Então, não aumentou o número de vendas, não aumentou a qualidade das vendas. Diminuiu a porcentagem de desconto, aumentou o ticket médio, o ciclo médio de venda, que é o tempo entre a minha abordagem e o fechamento, o contrato assinado e pago do meu cliente, diminuiu. Então, o follow-up também diminui. Enfim, eu abri esse parêntese para mostrar que o desespero, ele ativa uma parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que ele é responsável pelas nossas tomadas de decisões. Então, as tomadas de decisão correta que nós temos, ela é feita por meio do córtex pré-frontal. Quando você está desesperado, ou quando você está com medo, quando você está receoso, quando você está sob pressão, o teu córtex pré-frontal, ele é desativado. E tu começa a tomar decisões burras. É por isso que quando às vezes eu trabalho com argumentos. E eu vivo argumentos todos os dias da minha vida, mas tem uma pessoa que eu nunca consigo ganhar uma discussão, que é a minha esposa. Porque a gente está ali naquele momento, estou chateado, eu estou com raiva, então meu córtex pré-frontal é inativado ali. Então eu começo a falar coisas que não tem nada a ver, eu perco nos argumentos, porque ela fica muito serena e calma. Aí eu vou tomar banho, córtex pré-frontal, ele vem, ele vai voltando, e aí tomando banho depois relaxado, menos estressado, sem raiva, aí eu penso, porra, eu deveria ter dito isso. Aí eu volto lá, volto para discutir, para ter a resposta de novo. Mas é somente por isso, porque diante do desespero, a gente começa a tomar decisões ruins. Então, quando eu estou desesperado, o meu cliente percebe que o meu objetivo ali não é ajudar ele. E todo vendedor deve ser uma contribuição para o seu cliente. Todo mundo tem que bater meta, todo mundo tem que ganhar dinheiro, mas isso vai acontecer muito mais a partir do momento que a gente se coloca como contribuição, que nós estamos ali para ajudar. Daí, o que isso tem a ver com o follow-up? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a maioria dos vendedores tem o follow-up como se fosse uma cobrança. E aí, vamos fechar? Já deu para analisar? Já mandou para o diretor? E o follow-up não pode ser uma cobrança. Tem que ser uma gestão de relacionamento. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer coisa que vocês quiserem, podem colocar aí nos comentários, tá? Mas vamos avançar aqui. 80% das vendas acontecem entre o 5º e o 12º contato. A primeira pesquisa que foi feita sobre isso foi em 2014 pela revista Venda Mais. E lá ela dizia que as vendas acontecem entre a 5ª e a 7ª tentativa. Agora já aumentou, essa da Conversi, que ela é mais recente, foi para 5º e 12º contato. O que é contato, Laíra? O contato não é só ligação. Não quer dizer que eu vá ligar para ele várias vezes. Cada atividade comercial que eu tenho algum tipo de contato com o meu cliente é um follow-up, é um ponto de contato. Existem alguns profissionais que fazem um trabalho de prospecção ativa. Ele é o BDR, Business Development Representative. A única função desse profissional é ligar para pessoas que têm um possível interesse no nosso produto. A princípio, esse cliente não conhece a nossa empresa, nunca ouviu falar da gente, então ele está um cliente frio. O objetivo do BDR é esquentar esse cliente. Então, o BDR, que só faz isso, ele tem, em média, de 80 a 120 atividades por dia. Atividades de contato. Então, ele manda e-mail, ele manda WhatsApp, ele liga. Geralmente, ele faz uma média de 50 a 70 ligações todos os dias para clientes diferentes. O resultado dele aumenta na medida que ele tem maior volume. E a mesma coisa aqui para a gente que está fazendo acompanhamento com o nosso cliente. O nosso resultado vai aumentar a partir do momento que a gente tem mais pontos de acompanhamento com ele. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem aqui o Darielson, que é gerente da Audico Marizal, que faz parte de um grupo que é a RSal, que tem
quase 20 óticas no meio. E no mês retrasado, eu fui em uma dessas óticas, que é a Ótica One, aqui próximo de casa, no shopping, Metrópole, e o meu filho precisa de óculos. E aí, para vocês verem também a importância dos canais. Eu já conheço a Ótica One, já fiz vários treinamentos lá, já fiz consultoria por mais de um ano, mas quando eu fui ao oftalmologista, ele me entregou um cartão, olha, você vai precisar fazer o óculos do seu filho agora, vai nessa ótica aqui, que essa é uma ótica que eu confio, porque toda vez que eu mando alguma coisa para lá, eles entregam o óculos certinho do jeito que eu pedi. Eu falei, não, pô, Márcio, eu já conheço a Ótica One, tá tudo certo. E eu fui lá, 2 meses atrás. Fiz todo o processo, pedi o orçamento e tudo mais. E eu falei, cara, eu tô viajando amanhã, falei para a moça que me atendeu, eu tô viajando amanhã, me dá uma ligada depois para enviar o orçamento para mim, que eu vou resolver isso. E com a correria do dia a dia, a moça esqueceu de entrar em contato comigo. Resultado, o tempo foi passando, e eu não comprei o óculos. Pô, Leila, mas não é uma necessidade do filho? É. Só que no meu dia, talvez aquilo não seja prioridade. Apesar de eu precisar, o meu filho precisar, dentro da minha rotina não é prioridade. Se eu não tiver um vendedor me lembrando, Laíre, cara, tô entrando em contato contigo para dizer que já está separado a tua reserva, estou entrando em contato contigo para entender sobre a tua decisão, Laíre, estou entrando em contato contigo para saber quais são as informações que você precisa para tomar a decisão de comprar conosco ou não. Se eu não tiver um vendedor fazendo isso, eu esqueço. Aí entra uma das coisas que o vendedor tem muito medo. Tem medo de ser inconveniente. Pessoal, o que diferencia um inconveniente de um profissional é a abordagem. É a forma como você faz os contatos. Lembra que eu falei que a gente tem que colocar sempre como contribuição? O resultado que você tem hoje nunca é fruto daquilo que você plantou hoje. É sempre de todo o processo que tem para trás. Então, desde a abordagem, você já precisa se mostrar como uma autoridade. Quando você se coloca como uma autoridade e mostra para o teu cliente que tu está ali para ajudar, ele vai entender cada ponto de contato que você fizer com ele como uma ajuda. Aí hoje, tive um problema do passaporte, tive que ir na polícia, no posto da Polícia Federal, que fica dentro do shopping. Aí, olha só, eu estou lá no posto, e o meu filho foi comigo, porque ele não foi para a loja, e a moça mandou uma mensagem. Oi, seu Leite, tudo bem? Eu estou passando aqui para dizer que o seu óculos ainda está reservado aqui, e se você conseguir passar comigo hoje, a gente já agiliza o processo. Eu falei, pô, muito obrigado por ter lembrado, eu estou aqui no shopping, daqui a pouco eu vou ir. Subi, fui lá, paguei pelo óculos, está tudo certo. Se ela não manda essa mensagem, eu não teria comprado, porque na minha cabeça não era prioridade, eu não ia fazer isso no dia. Essa é a importância de fazer o acompanhamento. Não é de insistir ou de cobrar o nosso cliente, é de lembrá-lo que ele tem algo importante que tu está ajudando ele. Esse é o meu objetivo. Então, não tenha problema em achar que você está sendo inconveniente. Você está ali para ajudar o teu cliente a tomar a melhor decisão. E, às vezes, a melhor decisão é ele não comprar contigo. Para isso que você precisa servir como autoridade. Por isso que eu não posso ter desespero durante esse acompanhamento. Mas as vendas acontecem entre o 5º e o 12º contato. Ou seja, se você é um vendedor que continua mantendo contato com o teu cliente, você já está acima da média. Porque a grande maioria dos vendedores sequer fazem isso. Olha só, 44% dos vendedores desistem após o primeiro follow-up. Eles fazem uma ligação, ou então mandam uma mensagem e depois desistem. Quase metade dos vendedores desiste após o primeiro contato de follow-up. Significa o quê? Que muita gente está deixando oportunidade na mesa por falta de persistência. Pode ser o medo de ser inconveniente também, mas o fato é que quando você tem um volume maior de contatos, você vai vender mais. Porque quase metade dos vendedores não fazem isso. Então, se esses vendedores não estão próximos dos clientes de vocês, são vocês que precisam estar. Acho que alguém levantou a mão. Pode falar, meu amigo. Só abre o microfone que está desligado. Agora. Leire, é interessante essa parte dessa introdução que você falou aí. No caso, é o contato, né? Vamos lá. Da inconveniência. Eu sempre fui de varejo, né? Sempre digo varejo. O que é o varejo, para ficar a coisa bem
Opa, Tá bem explicativa, bem prática, né? A gente trabalha com varejo aqui, pronto, já fui da Coca-Cola, já fui da Kibon, esse tipo de varejo, tá? Esse cliente de varejo que trabalhava com supermercado, trabalhava com farmácia, trabalhava com, nos casos, segmentos, né? sim. Nesse segmento. Com a representação, aí eu já trabalho com os cash, que são, que são aqueles que eu falei para vocês, um atacadão da vida, né? Um açaí, e os Como se fosse os distribuidores. âncoras, né? Isso, e os distribuidores. Só que a questão dos distribuidores acontece de a pessoa entrar em contato e a primeira vez fala com uma pessoa, depois parece que desaparece e a gente fica tentando entrar em contato, perguntando, passando mensagem no WhatsApp e é simplesmente ignorado. Sim, Eu não sei se acontece com alguém mais aí essa situação, né? provavelmente sim. E nesse segmento tem. Agora, no outro segmento, que é bem mais dinâmico, que é o varejo, não acontece isso. Uhum. Não acontece isso. As decisões são tomadas quase de imediato, né? Mas nesse outro lado, não. Nesse outro lado, as coisas são bem embaixo, bem devagar funcionam. Eu Sim. queria saber como é que deve se comportar em relação a isso aí. Perfeito, ótima colocação. Isso está muito ligado ao nível de necessidade de cada cliente. Geralmente, quando você faz da primeira forma, o teu cliente ele não está com uma dor aparente, não é o que ele precisa naquele momento. Já quando você atua com distribuição da Coca-Cola e tudo mais, já existe ali uma diminuição do estoque. E já existe um histórico de que naquele momento ele precisa fazer novas reposições. Então o processo é mais simples, ele é um pouco mais transacional. E aí, para mostrar aqui para todo mundo, para a gente ficar na mesma linha, existem dois tipos de vendas: a venda transacional e a venda consultiva. Para quem atua, por exemplo, com distribuição da Ambev, da Coca-Cola, a primeira venda geralmente é consultiva, porque você vai lá, faz um estudo, identifica a necessidade, qual é o pedido mínimo, o que tem que fazer e tudo mais. Então, você trabalha muito mais com perguntas para entender qual é o cenário daquele cliente. A partir do momento que tu faz a primeira venda, as primeiras vendas, passa a ser uma venda um pouco mais transacional. Não quer dizer que você só chega para tirar pedido, porque você vai fazer também, você vai dar sugestões de novos produtos, vai entender como é que está ali o VM, Visual Merchandising da loja, e outras coisas. Mas passa a ser uma venda um pouco mais transacional, porque aquele cliente ele já conhece o teu produto, já passou pelo serviço, ele vai praticamente reabastecer a loja. Do outro, não. É uma venda muito mais consultiva, porque ele tem diversos vendedores entrando em contato com ele todos os dias, e talvez a prioridade dele não seja aquilo que tu venda. Só que não é prioridade naquele momento. Daqui a 2 horas pode ser, daqui a 1 mês pode ser, daqui a 3 meses pode ser. Por isso que o trabalho de prospecção e o follow-up dentro da prospecção não é um trabalho de venda, é um trabalho de divulgação. Eu já vou abrir para a Arielson fazer pergunta também, um comentário. Ele é um trabalho de divulgação. Fazendo aquela divulgação e mantendo o contato, algum momento aquele cliente vai comprar. Qual é o momento? Quando ele sentir a dor. Então a gente não vai, é impossível a gente vender para todo mundo que oferece. Agora eu sempre digo que não tem um cliente que não é meu cliente. Ele ainda não é meu cliente. E por isso que é importante a gente fazer todo esse acompanhamento, todas as etapas, porque uma hora vai vingar. É a questão da plantação e colheita. Quando a gente planta, é certo que a gente vai colher. Agora a gente não sabe quando. Pode ser que seja imediatamente, pode ser que seja daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, mas é importante continuar fazendo esse follow-up. Danielson, pode falar. Boa noite a todos, tudo bem? Laíri, a nossa maior dificuldade hoje para se fazer um follow-up assertivo, a gente impacta muito no primeiro contato, no primeiro diálogo com ele, com esse cliente. E a gente não obtém uma resposta. A gente criou até um script, vários scripts, né? Para poder tentar uma conversa com o cliente. E na maioria das vezes eles não dão um feedback para a gente, e a gente tenta uma ligação em outro momento, e até mesmo uma mensagem em outro horário. E aí o percentual nosso é muito baixo desse retorno, entendeu? E aí, como você está falando sobre de ser pontual e assertivo na questão desse follow-up, a questão da desistência do tempo, do período de ligação. E isso impacta muito na questão da gente não conseguir esse diálogo com esse cliente, chamar a atenção dele
a gente tentar conseguir um diálogo com ele, entendeu? Perfeito, perfeito. Isso tem 2 pontos. E eu falei também que nunca, o que você tem hoje nunca é resultado do que tu faz hoje, é sempre uma consequência. Por exemplo, eu vou responder a tua pergunta, Ariel, se tem algo sobre isso para a gente falar daqui a pouquinho. Mas, de forma imediata, geralmente o erro acontece ali no primeiro contato. Tem uma pesquisa no Brasil que diz que quando você solicita, como um cliente, um atendimento via rede social, por Instagram, por WhatsApp, a média de resposta no Brasil é de 48 horas. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já solicitaram informação para alguma empresa pelo Instagram, pelo WhatsApp, e talvez você levou 1 semana para ser respondido, 2 dias, 3 dias. E aí tem uma outra pesquisa, essa nos Estados Unidos, que aqui no Brasil ainda não fizeram, que diz o seguinte: quando você atende o teu cliente dentro do primeiro minuto, existe 90% de chance de você fechar com ele. Mas eu vou dobrar aqui. Posso dar ré? Sim. Então, existe 90% de chance de você fechar com ele quando ele é atendido no primeiro minuto. Mas a grande maioria das empresas do Brasil levam 2 dias para responder. Então, ainda tem isso. Responder um lead em até 5 minutos aumenta 9 vezes a chance de venda. Então, se você tem esse primeiro contato mais veloz, a possibilidade de você vender aumenta, porque tu consegue esquentar esse cliente. Então, a velocidade na resposta é crucial. Atender esse cliente rápido pode aumentar significativamente a chance de conversão. E talvez, durante o acompanhamento, a gente não consiga ter resposta do cliente porque a gente demorou no primeiro contato. Entendi. O que a gente tem que imaginar? A pessoa que vem por meio de uma ligação, por meio de um WhatsApp, ou por meio do Instagram, principalmente, a gente tem que imaginar que ela está na nossa frente. Então, se ela manda uma mensagem no Instagram, oi, tudo bem? Imagina que ela entrou na loja e falou, oi, tudo bem. Se uma pessoa leva 10 minutos, o vendedor leva 10 minutos para responder, o que esse cliente vai fazer? Ele vai embora. Então, a rede social é uma extensão da nossa vida social. Se o atendimento pela rede social for frio, esse cliente vai entender que aquela loja, fisicamente, também é fria. Existe um roteiro, a multicanalidade, nem sei se existe esse termo, mas usar o multicanal é uma coisa que ajuda, porque se você trabalhar somente ligação, ou somente WhatsApp, ou somente e-mail, você está perdendo o canal. Então, quanto mais canais de comunicação tu tiver com o teu cliente, melhor. Por isso que tem pessoas que dizem que o novo petróleo são os dados, porque é importante que você tenha o maior número de informações possíveis do teu cliente. WhatsApp, e-mail, telefone, tudo que você tiver com o seu cliente que pode servir como um ponto de contato, vai te ajudar. Porque você vai precisar trabalhar com vários canais. E daqui a pouco vou chegar um pouco mais perto, te dar a resposta completa, Darielson. Mas avançando aqui, uma das coisas que a gente tem muita dificuldade é o que falar com esse cliente. Então, só pegando aqui um pouco do slide anterior, quando se trata de ligação, por exemplo, quando a gente usa somente o telefone para falar com esse cliente, você vai conseguir contato com ele entre a 7ª e a 9ª tentativa de ligação. Só que eu preciso fazer essas ligações em dias e horários diferentes. Porque tem vendedor que chega para mim e fala assim, eu já liguei 20 vezes para o cliente, esse cliente não atende. Aí eu vou olhar no CRM e eu vi que realmente ele ligou 20 vezes. Só que ele ligou 20 vezes 8 horas da manhã, todo dia. E pode ser que dentro da rotina daquele cliente, 8 horas da manhã ele nunca atenda. Porque ele está, de repente, se deslocando para deixar o filho na escola, porque ele é um médico, ele começa a atender 7h30 da manhã, 8 horas ele está no consultório, porque dentro do trabalho dele, nesse horário da manhã, não permite. Então, o que a gente tem que fazer? Liguei 8 horas da manhã, vou fazer uma outra tentativa meio-dia, outra tentativa 5 da tarde, no dia seguinte, 10 da manhã, e assim por diante. Qual que é a minha sugestão para que a gente possa trabalhar a multicanalidade e não perder tanto tempo somente ligando para as pessoas? Lembrando que a ligação é que ainda mais funciona, tá? 54% das vendas no Brasil acontecem por meio do telefone. Então, o telefone converte muito mais que o WhatsApp, sem dúvida nenhuma. Só que você pode trabalhar os 3 canais. Então, a gente pode criar uma régua. Como é que funciona essa régua? Mandei a proposta para o meu cliente, ele não respondeu.
E eu posso mandar uma mensagem, posso ligar, devo ligar. Fiz 3 tentativas de ligação em dias e horários diferentes, ele não atendeu. É um cliente que já teve um contato comigo, porque eu já, inclusive, mandei proposta para ele. Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp para ele o seguinte: ô Paula, tudo bem? Aqui é o Laíre, eu estou entrando em contato com você para saber sobre a tua decisão em fazer o projeto conosco ou não. Quando é que você tem 5 minutos para a gente falar sobre isso? E aí tu manda o WhatsApp. Então, lembrando, tu não vai fazer o fechamento por WhatsApp. Tu tá usando o WhatsApp para ir para um outro canal, que pode ser ligação ou até mesmo presencialmente, para marcar com ele. Tu não vai fechar pelo WhatsApp, tu vai usar o WhatsApp para ir para um outro canal que é mais quente, que é o telefone. Lá ele, como assim mais quente? Eu já falei isso antes, mas é importante ressaltar. A nossa estrutura de comunicação, ela é 55% linguagem corporal. Ou seja, se eu recebi o meu cliente na loja com um sorriso, como é que está a minha postura, se está de confiança, se eu pareço nervoso. Então, 55% da nossa comunicação é linguagem corporal. 38% da nossa comunicação é tom de voz, é inflexão vocal. E 7% são as palavras. Então, o que eu tenho no WhatsApp quando eu mando mensagem? Eu só tenho as palavras. Eu só tenho 7% de toda a minha estrutura de comunicação. Então, é muito difícil gerar credibilidade somente pelo WhatsApp. Agora, quando eu ligo, eu tenho um pouco mais, porque eu tenho os 38% do meu tom de voz, da inflexão vocal, mais as palavras. Já tenho 45% de toda a minha comunicação. Agora, o ideal é que eu vá lá presencialmente, porque aí eu tenho 100% da minha comunicação. Linguagem corporal, linguagem facial, tom de voz e as palavras. Então, vamos lá. Mandei essa mensagem no WhatsApp e o cliente não respondeu. Eu espero. No dia seguinte, eu mando uma outra mensagem. Ô, Paula, eu entendo que você deve estar na correria, mas eu realmente preciso de uma decisão em relação ao projeto que eu te mandei, porque, como eu te disse, a gente tem um prazo para esse projeto. Das suas 24 horas, quando é que você tem 5 minutos para eu te ajudar a tomar essa decisão? Aí vamos entender que a Paula também não respondeu. No terceiro dia, eu vou mandar uma última mensagem no WhatsApp falando assim: Paula, eu não quero correr o risco de ser inconveniente, eu estou encerrando o teu atendimento aqui. Quando for o melhor momento para você, você pode me procurar. E dentro da proposta que eu te passei, ela a partir de agora não tem mais validade. Pronto. Pode ser que ele não responda nada e está tudo certo. Só que você iniciou o atendimento, você vai finalizar. A venda ela é iniciada e finalizada pelo vendedor, não é pelo cliente. Não é o cliente que diz quando acaba a negociação, é o vendedor. Mas eu garanto para vocês, a maioria dos clientes vão responder nesse terceiro contato. Ele vai falar assim: pô, Laíre, desculpa, cara, eu estava realmente enrolado, não sei o que e tal, mas aí ele vai te dar a resposta. Qual que é o meu objetivo, galera? O meu objetivo enquanto vendedor não é vender para todo mundo, é impossível. A gente nem tem que vender para todo mundo. Eu tenho certeza que vocês têm algum cliente que na cabeça de vocês se pensaram em algum momento: cara, eu preferia não ter vendido para ele. Se eu voltasse no tempo, eu não teria vendido para esse cliente. Porque ele te dá mais dor de cabeça do que tudo. Então a gente não vai vender para todo mundo. Mas a gente precisa, durante um processo comercial, de uma resposta objetiva. Sim ou não. É sim ou é não. Se for não, comece o meu trabalho de quebra de objeção. E lembra que a gente vai ouvir um sim entre a sexta e a sétima negativa. Agora, se for um sim, o negócio está fechado. Então, o meu objetivo não é vender para todo mundo. É vender para quem eu tenho certeza que a gente atende a necessidade. Então, quando eu entrar em contato com o cliente, eu não vou falar: e aí, decidiu? E aí, já tem uma resposta? Porque isso mata o nosso processo. Washington, pode falar. Olá, Rê. Eu também trabalho nesse processo aí. Eu sou representante comercial, mas vendo roupa. Sou representante de uma fábrica de jeans. E hoje, a maioria dos lojistas não quer nem atender representante, né? Sim. Prospectando presencial. Você já chega na porta, a primeira coisa que a gerente fala: você tem um lookbook virtual? Que são as fotos do jeans. Sim. Manda a foto pro cliente. Rapaz, para falar com o cliente é uma eternidade. Sim. Ela fala: não, agora não. Então é uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tentando falar com o cliente. Então, o mesmo processo que o nosso parceiro aí. Tá difícil falar com o cliente, viu? E é isso mesmo. A cada momento que passa, as pessoas elas vão
dar mais atenção para a gente enquanto vendedor. Então, qual que é a minha sugestão para esse processo, Washington? É que a gente use duas estruturas. Antigamente, a gente falava o seguinte, ou você tem uma estrutura inside sales, ou uma estrutura field sales. Para quem não ouviu esse termo ainda. Inside sales é uma estrutura de venda interna. É quando eu não preciso sair da empresa para vender. Então, tem empresas que fazem isso, que utilizam um departamento ali de STR, que faz a ligação, agenda uma reunião online e fecha por ali mesmo. Outras empresas só trabalham com o processo de field sales, que é o que tu faz. Que é você sair porta a porta, é um modelo mais tradicional. Antigamente isso era separado. A minha sugestão é que isso hoje seja junto. Por isso que dentro do nosso funil de vendas, no método de conversão, a gente trabalha o funil Y, porque tem duas entradas. Então, como é que eu vou trabalhar isso junto? Qual que é a grande vantagem da visita presencial? Porque ela converte mais, sem dúvida. Só que tu tem uma limitação, porque tu não consegue visitar e atender, por exemplo, 10 clientes em um dia. Porque o trânsito não permite, tu pode atender, te explicar, pelo book, enfim, tu não consegue. O trânsito não permite, o dia a dia não permite, tu vai levar chá de cadeira. Como é que a gente pode juntar as duas coisas? A gente utilizar ferramentas estruturadas para que a gente inicie o primeiro contato por ligação. Existem ferramentas que fazem isso, e hoje eu tenho uma surpresa para falar para vocês também da nossa próxima aula, que vai ajudar muito vocês, mas a gente tem ferramentas que podem fazer isso. Meu primeiro trabalho é extrair quantidade de clientes suficiente. Então, a gente tem dentro da comunidade a Redrive, por exemplo. O que a Redrive vai fazer? Ela vai pegar, vai falar assim, quem é o meu cliente? O meu cliente são lojas dentro de shopping. Por exemplo, estou dando exemplo. Tu vai jogar dentro do Redrive lojas localizadas no shopping na minha cidade X. Pronto. O Redrive vai te dar nome e número de telefone de todas essas lojas. Tu pode utilizar um robô para fazer o disparo, porque tu não vai ligar para 1000 pessoas. Mas tu pode mandar mensagem. Vai economizar tempo. Vai economizar tempo. É como você falou. No presencial, você está lá, você está impondo com o cliente, né? Está sabendo falar com o cliente, demonstrando para ele confiança do seu produto, né? Sim, perfeito. Só que a grande questão é que os clientes agora, pode ser que eu tenha chegado num momento ruim também na loja, pode ser que não esteja tão interessado. Quando tu faz o disparo, por exemplo, de uma ferramenta, tu mandou para 1000 pessoas, aí tem gente que fala assim, Laíra, mas eu nunca respondo esse spam. Beleza, porque a gente não vai vender para todo mundo. Só que se tu mandar para 1000 pessoas e 10 empresas falarem assim, pô, Washington, eu tenho interesse, como é que a gente pode fazer? Aí tu marca a visita presencial, porque tu já vai com dia e horário agendado. Tu não vai bater em porta, tu já vai com dia e horário agendado. Então, o que for processo manual e a gente automatizar, pode ajudar bastante, porque aí tu vai com o dia e horário marcado e a pessoa está ali para te ouvir. Isso também é um filtro, porque se a pessoa responder eu tenho interesse, a possibilidade de vender mais fácil vai ser muito maior. E vai economizar tempo, né? Muito tempo. E aquelas outras 990 pessoas que não te responderam agora, pode ser que elas não te responderam porque elas não têm necessidade agora. Mas pode ser que semana que vem ela tenha, mês que vem ela tenha, daqui a 2 meses ela tenha. Então, não deixa de ser um trabalho de divulgação, como a gente falou. Então, esse primeiro follow-up, antes de eu apresentar para o meu cliente, ele tem que ser um trabalho de divulgação, não um trabalho de venda em si, porque a venda vai acontecer em consequência daquilo. Consegui responder a tua pergunta, Washington? Não só respondeu, como ajudou, né? Agora fiquei interessado nesse programa que você vai apresentar mais tarde aí. Maravilha. Na verdade, não é nesse programa que eu vou apresentar, mas dentro do grupo a gente tem o Vitor, que ele é o gerente dessa ferramenta que eu te falei, que é o Redrive, e eu vou pedir para ele te procurar lá, que ele explica como é que funciona. Eu conversei com ele mais ou menos por cima já, até você me passou o contato dele, eu conversei, que essa ferramenta de trabalho aí, ele me explicou mais ou menos. Aí, até ia falar com você que é legal, bacana mesmo. É um serviço assim que... Esse serviço como eu falo, tira várias horas de trabalho, né? Sim. É mais ágil, agilidade. Porque a gente, principalmente na atividade de representação comercial, eu fiz uma palestra sexta-feira agora, para uma empresa que tinha 80 representantes comerciais. E a maior dificuldade realmente é essa, prospecção. Acaba que eles ficam trabalhando sempre com a mesma carteira. Isso é importante, porque tu tem que manter a tua carteira, mas se tu não colocar clientes novos para dentro do teu funil de vendas, tu vai ficar limitado. Quer dizer, você tem que trabalhar, você tem que agregar mais, né? Exatamente. Maravilha. E aí,
Então, vamos aqui para a próxima etapa. Cada contato precisa entregar valor e não desespero. É o que a gente já falou no primeiro momento. A gente sempre tem que se colocar com uma contribuição. Agora, eu sei que tem gente que fica rolando a gente 6 meses lá, e aí, quanto tempo eu fico mandando mensagem para esse cara? Aí você tem que saber o seu ciclo médio de venda. Por exemplo, quando a gente começou aqui em Belém a fazer consultoria para a área de energia solar, o ciclo médio de venda era de 30 dias. O que é o ciclo médio de venda? É o tempo que leva entre a primeira abordagem desse meu cliente até o fechamento, até ele pagar, ou então até o crédito dele ter sido aprovado. Então, o ciclo médio de venda era de 30 dias, e era um ciclo médio de venda longo. E até porque trabalho com high ticket, não é barato o projeto de energia solar, mas eu entendi que 30 dias não era saudável, porque o que vai mudar na vida de uma pessoa de hoje para daqui a 30 dias para ela tomar decisão? Nós, enquanto seres humanos, nós temos o costume de protelar. A gente não gosta de tomar a decisão na hora. A minha função enquanto vendedor é fazer o meu cliente tomar a melhor decisão no menor tempo possível. Porque, como eu dei o exemplo meu do óculos, era uma coisa que eu precisava, mas eu estava adiando justamente, simplesmente por não ter dado prioridade. Como é que a gente pode utilizar isso? O follow-up, você pode também utilizar dando informações para o seu cliente. Por exemplo, é muito importante que você fique atento às notícias que saem, às novidades. Dentro de uma empresa que eu tenho, a gente utilizava há alguns anos, os primeiros 30 minutos do dia de trabalho, a gente não fazia nada. Eu dava para eles estudarem sobre o mercado, estudarem sobre os clientes, para estudarem sobre novidades, pesquisar notícias e tudo mais. Porque quanto mais informação eu, enquanto vendedor, tiver, melhor. Então, ao invés de fazer um follow-up cobrando o meu cliente, por que ele me respondeu, eu vou falar assim: ô Marco Antônio, cara, eu vi uma notícia aqui sobre o teu segmento, eu achei interessante compartilhar contigo, porque alguns clientes meus têm colocado em prática e têm ajudado. De repente, é uma forma de melhorar o teu caixa aqui. Você fazendo isso constantemente, teu cliente vai perceber, pô, ele não está só preocupado em me vender, ele está preocupado com o meu negócio. Vou falar uma outra coisa que eu faço. Eu tenho uma lista com os meus clientes e eu separo clientes entre A, B e C. O que é o meu cliente A? São aqueles clientes que compraram mais produtos de mim. Para mim, esse é o mais importante. Tem gente que o cliente A é o cara que tem o maior faturamento, compra maior. Tem gente que tem o maior mix de produtos, é o cliente que mais indica. Eu não sei o que é mais importante para vocês, mas vocês vão entender o que é mais importante para vocês dentro do negócio, dentro do que vocês vendem, e diferenciar quem é o cliente A, quem é o cliente B e quem é o cliente C. Esse meu cliente A, eu tenho a data de aniversário dele. Alguns clientes eu pego qual é a profissão, esse cliente é advogado. Eu pesquiso qual é o dia do advogado, e no aniversário e no dia do advogado eu faço uma ligação pro cara. E falo assim: ô Rosalina, tudo bem? Aqui é o Laíra, olha, eu estou ligando apenas para te parabenizar, que Deus te abençoe, desejar que você tenha muitos anos de vida, sucesso, e mais uma vez que você possa aproveitar o seu dia. Pronto. Eu não liguei para cobrar, mas isso é um follow-up, porque eu estou me mantendo próximo do meu cliente. Quando eu ligo para aniversário de profissão, muitas vezes eu falo, porra, nem a minha mulher sabia, porque hoje é dia do advogado, como é que sabe? Então, o meu objetivo ali não é vender, mas acontece na maioria das vezes ele falar assim: porra, Laíra, inclusive, deixa eu aproveitar a tua ligação, cara, ainda bem que tu ligou, porque eu tenho um primo que está abrindo uma empresa e vai fazer processo seletivo. Tu tem como entrar em contato com ele para a tua empresa fazer o recrutamento e seleção? É uma coisa que acontece porque eu estou próximo. Se eu não estiver próximo dele, aquela velha máxima, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, existem diversas formas, mas eu preciso colocar alguns gatilhos. Usar gatilho de escassez e de urgência. Qual que é a diferença de gatilho de escassez para urgência, pessoal? A escassez, ela geralmente está ligada à quantidade. Então, para vocês que são representantes que vendem produtos, é muito importante usar a escassez. Olha só, por que eu estou entrando em contato contigo novamente, fulano? Porque eu estou com poucas unidades desse produto, e esse é um produto de giro alto, mas eu deixei separado aqui para ti porque você me disse que tem interesse. Mas eu não tenho como ficar segurando por muito tempo, porque tem pessoas procurando também. Isso é gatilho de escassez. Gatilho de urgência está ligado a tempo. Olha, eu só consigo essa condição até amanhã, porque a campanha que a empresa está vigorando é até amanhã. Eu quero que você entenda que não depende de mim. Eu trabalho com um sistema que depois de amanhã eu nem consigo mais dar esse valor de desconto. Você trabalhou com desconto. Então, escassez está ligada à quantidade e urgência está ligada a tempo. Vocês podem utilizar os dois.
Vocês podem utilizar uma campanha que está terminando e que tem um número limitado de vagas, por exemplo. Agora, vocês precisam ter congruência. Por exemplo, a gente está no método de conversão. E a gente começou a vender, acho que no dia 10. A gente tinha 40 vagas para o método de conversão, que é a nossa imersão presencial, onde a gente vai trabalhar todas as etapas do funil de venda e você sai de lá com um manual de vendas montado. Então, a gente começou a vender no dia 10, com um valor menor, porque era uma condição diferenciada para os primeiros inscritos. Então, além do valor menor, os primeiros inscritos eles ganhavam uma mentoria individual e mais um diagnóstico comercial gratuito. Por que eu limitei aos 10 primeiros? Porque eu não consigo fazer uma mentoria individual por mais de 10, porque eu já tenho os meus mentorados. Então, é um período que eu só posso atender aquilo. Os outros 10, a gente acho que vendeu em 2 dias, se não me engano, os 10 primeiros. Os outros 10, eu ainda coloquei uma outra condição diferenciada, que não seria a mentoria individual, mas seria uma mentoria em grupo. Que aí sim eu conseguiria atender 10 pessoas em grupo, 2 horários. Terminou os 20, acabou aquela condição. Porque eu não posso atentar contra a minha campanha. Se chega o 21º e fala, eu quero me matricular, mas só quero naquela condição. Infelizmente, eu não consigo te ajudar. Eu não tenho mais aquela condição disponível. Ela foi para os 20 primeiros. Porque se você não faz isso, os teus clientes vão começar a dizer, é papo furado, Eduardo. Toda vez ele diz que vai até aquele dia, mas eu digo semana que vem consigo vender. Então, tenho congruência. Beleza. Eu preciso também utilizar muito da minha autoridade, porque muito daquilo que o cliente pensa, isso é papo de vendedor. E é comum o cliente pensar isso. Só que a partir do momento que eu me posiciono, ele entende que não é só papo de vendedor. Por exemplo, durante a apresentação comercial, a gente já falou sobre carta de intenção. Mas o que eu faço para que eu não tenha um follow-up tão longo, para que eu tenha uma resposta mais rápida do meu cliente? Eu falo o seguinte, Patrick, vou te explicar como é que funciona aqui os meus produtos, como é que funciona a fabricação deles, o que você precisa saber em relação à qualidade, a garantia, prazo de entrega, enfim. Eu vou te dar todas as informações que você precisa para você ter certeza se o meu produto é aquilo que você busca. Mas o que eu preciso de você ao término da nossa conversa é uma resposta objetiva. Um sim ou não. Qualquer outra coisa diferente de um sim ou não, Patrick, não tem problema nenhum. Automaticamente vou repassar essa condição para uma outra pessoa. Agora, se for um sim, o meu trabalho vai ser te ajudar para que nada fuja do teu orçamento. Então, eu posso esperar de você uma resposta objetiva, sim ou não? Então, já estou direcionando para o fechamento. Se lá no final ele me disser, Laíre, não é aquilo que eu buscava, eu vou responder para ele o seguinte, Patrick, geralmente quando os meus clientes dizem que não é aquilo que eles buscam, é porque faltou eu te dar alguma informação que para você é muito importante. Qual é a informação que você precisava ter para saber se realmente esse produto vai conseguir te ajudar? Porque eu estudei o teu negócio e eu entendo que o meu produto consegue atender a tua necessidade. Aí ele vai falar, Laíre, porque eu não gostei daqui do prazo. Maravilha, eu voltei para o game. Aí eu vou explicar de novo como é que funciona o prazo, o que eu posso fazer de diferente para ele. Enquanto isso, eu não falei nada de preço, porque a negociação fica para o final. Senão eu vou ficar atropelando as etapas. Então, isso faz com que eu diminua. Ah, Laíre, mas eu escuto muito do cliente que fala assim, beleza, eu gostei da proposta, mas eu vou conversar com a minha esposa. E aí o cara parece que entra no buraco negro que ele nunca mais aparece, né? Não, eu vou conversar com o meu sócio. E o cara some. Por que acontece isso e por que esse follow-up se torna mais longo? Porque não foi um problema da apresentação comercial ou de fazer o follow-up. Foi um problema da qualificação daquele contato. Por isso que também é importante, Washington, você fazer essa primeira abordagem de agendamento. Porque quando tu agendar com o teu cliente, tu vai perguntar assim, Rosanina, você depende da opinião ou do investimento de alguém para tomar a decisão em comprar o meu produto ou não, ou a decisão em fazer ou não só cabe você? Ela fala, não, porque eu sou a gerente da loja, eu preciso da opinião do dono. Ah, maravilha, então vamos fazer o seguinte, vamos agendar um horário que o dono esteja presente, porque eu já tiro todas as dúvidas dele, e aí eu consigo também te dar mais informações. E aí vocês têm a oportunidade de tomar uma decisão juntos. Certo. Então, isso facilita. Então, se eu cumprir todas as etapas, e mesmo assim não tem como tomar uma decisão imediata, tem que ficar para depois, porque precisa passar pela autorização de outras pessoas, tudo certo. Inicia o processo de follow-up, sempre coloca escassez ou urgência.
Beleza, essa proposta tem duração de 1 semana. Nunca coloque essa proposta em duração de 1 mês. Quanto mais longo, o cliente vai querer tomar a decisão mais próximo da vigência possível. Então, eu sempre coloco 3 dias. Só que eu sei que depende do produto, serviço que vocês fazem. Então, sempre coloquem ali 7, 10 dias, estourando 15. Estourando 15. E nesses 15, continuem mantendo contato. Eu disse que seria em 15 dias e acabou. Não. Continua mantendo contato. Faz aquela régua. Liga. O que falar quando ligar? Fala, Washington, tudo bem, cara? Você tinha me dito que a direção precisava de mais algumas informações para tomar a decisão. O meu objetivo aqui é te ajudar a tomar a melhor decisão possível. Qual a informação que você precisa para tomar a decisão que eu vou te ajudar? Não. Tá bacana aí o que você tá falando aí, tá cortando aqui, tá legal, bacana. Eu tô dando um exemplo de um script que tu pode utilizar com o teu cliente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, entrou em contato com uma pessoa pedindo informações sobre o método de conversão. E aí ela pediu informação sobre a data, os valores, o horário e tudo mais, beleza. Ela falou, maravilha, eu vou verificar direitinho se vai ser viável para mim. Aí pensem comigo, é mais fácil ela tomar a decisão, ela pensar com a minha ajuda ou sem a minha ajuda? Porque eu sou especialista da conversão, eu estou ali. Então, o que é o meu trabalho? Chegar assim, maravilha, falando, é importante que você realmente tome a decisão o melhor possível. Mas quais são as informações que você precisa para ter certeza se é isso que você quer? Aí ela começou a me explicar do negócio dela, que ela quer abrir uma empresa assim, assado, e parará. E ele foi, maravilha, eu acredito que consegue te ajudar. Porque a imersão ela é voltada realmente para vendas consultivas, ela é voltada para pessoas que atendem empresas, você já sai de lá com o manual completo. Então, como você vai abrir a empresa, é importante que você já abra com o manual completo. Mais alguma informação? Não preciso de mais nenhuma informação. Então, conto contigo lá? Ela ainda não sei, eu preciso pensar. Eu falei, maravilha, deixa eu te ajudar a tomar a melhor decisão possível. O que você precisa pensar? Aí ela se abriu, porque geralmente a primeira objeção não é a verdadeira. A primeira objeção geralmente não é verdadeira. Ela falou, olha, sinceramente eu preciso ter confiança de que não é um golpe, de que eu estou falando com a pessoa certa mesmo. Eu falei, maravilha, que é um dos grandes fatores das pessoas não tomarem decisão na hora, é a segurança. E aí eu mandei a matéria que saiu no jornal, eu mandei o meu Instagram, eu falei, se você for no meu Instagram, se clicar no link vai vir direto no meu WhatsApp, então eu estou falando com você. Posso gravar um vídeo, falar com ela. Ela, não, maravilha, tá tudo certo, então eu vou fazer. Foi lá e se inscreveu. Então, a segurança também vai ser importante. Paula, pode falar. Só abre o microfone, Paula, que está desligado o microfone. Não sei se a Paula apertou sem querer aqui na levantada de mão, mas se quiser falar, Paula, é só abrir o microfone. Então, o Washington levantou a mão também. Washington, pode falar. Não, é isso aí que você está falando, transmitir a confiança é o primordial, né? Sim. Que é igual o meu caso. Você manda um lookbook de roupa para cliente, o cliente não sabe nem quem você é, o produto que você está vendendo, se é bom, se não é vendável. Então, sim, essa parte aí é muito importante, a cliente ter a confiança na gente. Igual você falou, é o primeiro, segundo, terceiro contato que nós vamos ter um pouquinho de confiança do cliente, né? Perfeito, é isso mesmo. E eu entendo bem do varejo, eu e o Eduardo, que está aqui, inclusive, na chamada, nós fomos franqueados da Lynx, e a gente ela é responsável pela vertical de shopping, que é varejo. Então, a gente fazia a mesma coisa, abordar os caras na loja, às vezes não queria ter tempo, e é um processo complexo, porque vai mudar todo o sistema que ele tinha lá para comprar um novo e geralmente mais caro. Então, a gente entende da realidade de vocês, a gente sabe como é essa dor aí. Bom, eu queria falar que eu falar. sou a pessoa que você falou agora. Não entendi, desculpa. Eu sou a pessoa que você falou agora. Eu sei, eu não queria falar. Como é que foi o atendimento para ti, Paula? Foi ótimo. Eu não ia fechar, eu não ia me inscrever no curso. Maravilha, que bom que você tomou a decisão, espero que isso te ajude também. Então, vamos lá. Avançando aqui, aquilo que eu já falei, é importante combinar o WhatsApp, ligação e e-mail. Segundo as pesquisas, aumentem até 28% a nossa taxa de conversão. Então, não utilizar somente um canal. Tudo que você tiver à disposição, utiliza, porque isso vai ser importante para que você tenha mais pontos de contato. Por exemplo, no Cartilha, o que a gente costuma fazer? No processo de cobrança, que não é follow-up, mas é só para usar como exemplo para vocês. A gente também tem uma régua dos nossos alunos. Então, os alunos que têm a mensalidade que vai vencer no dia 5, uma coisa importante,
A maioria dos alunos que ficam inadimplentes, eles não ficam inadimplentes porque eles não têm dinheiro para pagar. Mais de 95% fica inadimplente porque ele esquece de pagar. Se ele esquece de pagar um serviço que ele está usando, imagina o teu cliente que nem fechou contigo, ele vai esquecer de te dar uma resposta. Ele vai esquecer da tua proposta, por isso que eu preciso estar presente. Como é que é a régua que a gente faz? 15 dias antes do vencimento desse cliente, desse aluno, a gente manda o boleto por e-mail. 5 dias antes, a gente relembra por e-mail. 3 dias antes, a gente relembra por SMS. No dia, a gente relembra por WhatsApp. Quando a gente implementou essa régua, e é uma coisa bem simples, mas que ela funcionou muito, a nossa taxa de inadimplência era de 12% a 15%. Era muita coisa. Quando a gente implementou essa régua apenas de fazer esse acompanhamento, hoje a nossa taxa de inadimplência é no máximo 5%. Porque a grande maioria dos clientes esquecem de pagar, assim como esquecem de dar resposta para vocês. Por isso que é importante que vocês tenham contato. Enquanto o cliente de vocês disser que tem interesse, não desiste dele. Vocês sabem que dá um trabalho do cacete chegar num cliente. É um trabalho muito grande até de sentar na frente dele. Pô, se tu sentou na frente dele e viu a proposta, não desiste dele, cara. Continua até tu sair de lá com um sim ou com não. O que você precisa é sair de lá com uma resposta objetiva. Não criar uma expectativa de que talvez em algum momento ele vai fechar com ele, e se a resposta dele for não, e tá tudo certo. Quanto mais não a gente ouve, mais próximo do sim a gente está. O não é o combustível do vendedor. O não é como se fosse o sangue para o médico. O não é como se fosse a graxa do mecânico. Então, o não, ele é uma certeza que o vendedor tem. Agora a gente vai procurar o sim, por isso que eu preciso trabalhar com quantidade. Então, trabalhem quanto mais canais que vocês tiverem à disposição, melhor. Eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês, a gente já está chegando no final. O livro Follow Up and the Close the Sale. Ele é um livro que ele fala exatamente como que funciona o processo de follow-up em todas as etapas. Você pode encontrar ele na Amazon, acho que na Saraiva tem também, mas ele fica mais fácil de ser disponibilizado pela internet. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar ele direto no grupo para que vocês façam a leitura de maneira gratuita. Galera, eu queria passar esse recado para vocês, espero que tenha ajudado, mas antes da gente finalizar, eu tenho uma notícia para dar para vocês sobre o nosso próximo convidado, semana que vem. Vocês sabem que a gente costuma trazer nomes de peso aqui. A gente já trouxe o Iago Bahia, que ele é diretor nacional da VoxU, que é a maior escola de oratória da América Latina. Então, ele tem, sob a supervisão dele, mais de 300 vendedores no Brasil inteiro. Falou com a gente sobre comunicação oratória nas vendas. A gente já teve o marqueteiro confesso, que é o Marcos Tonin, foi considerado o melhor palestrante de marketing do Brasil, e é um cara que é realmente uma das maiores especialidades em marketing, fala sobre como a gente trabalha a nossa imagem para vender mais. A gente já teve, na semana passada, Fábio Nudge, né, que é autor desse best-seller, e é um dos maiores especialistas em inteligência artificial do Brasil, mostrou para a gente como a gente pode utilizar a inteligência artificial a nosso favor para vender mais. A gente teve o Juliano Desordi, que foi o melhor palestrante de vendas do Brasil em motivação. É um cara que é fantástico, a história de vida dele inspira a gente a trabalhar todos os dias. Enfim, a gente sempre traz convidados muito bons, de peso e de maneira gratuita, que é uma forma da gente poder contribuir para os vendedores sem que vocês precisem investir dinheiro, mas precisem investir tempo. Tempo para estudar, e não é todo mundo que está numa quarta-feira, véspera de feriado, sentado 1 hora na frente do computador, na frente do celular, para aprender mais sobre vendas. E para mim é isso que diferencia os vendedores bem-sucedidos daqueles que não são. É o quanto eu dedico na minha qualificação, porque de maneira tradicional, o vendedor não é um cara que estuda porque ele acha que estudar é dom, e não é. Vender é como qualquer outra profissão do mundo. Você precisa de dedicação, tempo, disciplina e principalmente estudo. É para quem quer subir de nível mesmo, Marco. Então, na semana que vem, eu tenho o prazer de trazer para a nossa comunidade. Eu preciso muito que vocês engajem, preciso muito da participação de todo mundo na semana que vem, que a gente vai trazer aqui o Thiago Muniz. Ele é CEO da Receita Previsível. Ao lado dele está aqui o Aaron Ross, que é o escritor e criador da metodologia Receita Previsível. O Thiago Muniz é a maior referência em previsibilidade de vendas que tem no Brasil, não é à toa que ele é CEO da empresa. Receita Previsível foi o livro que mudou a forma de vender no mundo inteiro, e ter um cara desse gabarito aqui na comunidade é sinal de muita
muito respeito que ele tem pela nossa comunidade, mas também eu fico muito feliz e lisonjeado por ele ter aceitado o convite. A gente tem um amigo comum, inclusive o Bruno, que faz parte da nossa comunidade, foi ele que nos conectou. Falei para ele da comunidade, ele ficou super interessado, achou massa, aceitou de primeira. Então, na próxima quarta-feira, semana que vem vai ser quarta-feira de novo, a gente vai ter uma aula com o Thiago Muniz, CEO da Receita Previsível. A maior dificuldade de qualquer vendedor é ter previsibilidade em vendas. Isso acontece porque geralmente a gente não tem acesso aos dados, às informações. Receita Previsível criou um método para você saber o quanto que você vai vender no mês que vem. É óbvio que você não vai saber exatamente como vai vender, mas tem uma previsibilidade. Esse é o maior desafio. É eu entrar no mês sabendo quanto é que eu vou vender no final do mês, quanto é que vai ser minha comissão, quanto minha empresa vai faturar. E não existe nenhum livro no mundo, não existe nenhuma metodologia no mundo que seja melhor do que a Receita Previsível. Então, o Thiago Muniz é um cara que está acostumado a estar em grandes programas, grandes podcasts, palestrando para muitos vendedores, e tem mudado a realidade de muitas empresas no Brasil inteiro. Então, semana que vem a aula será com ele. Eu aguardo todos vocês nessa aula. Vamos fazer barulho, mostrar que a nossa comunidade está forte. Mas, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, por terem dedicado tempo. Espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês. E até a próxima quarta. Aproveitem o feriado para estudar. Aproveitem o feriado para tirar 30 minutinhos ali para ler um pouco, que isso vai também fortalecer as nossas vendas. Grande abraço, pessoal, e até mais.